Muito boa noite. É sempre um prazer quando tenho esta oportunidade de expor algumas considerações acerca da Palavra de Deus, apesar de, como alguém costuma dizer, eu gosto mais de ouvir e de facto é melhor, mas também dá trabalho, também alguns se calhar dizem isso, porque dá trabalho estudar a Palavra de Deus, não só para nós, mas também para depois podermos transmitir aos outros. E hoje eu gostaria de continuar com o meu desabafo, que comecei da última vez que aqui estive. Foi há alguns 3 meses e meio, talvez. Eu falei-vos sobre um certo desânimo que tenho face ao mundo em que nós vivemos. Mas se calhar este desânimo é mais culpa minha do que culpa deste mundo, porque este mundo já nos diz a Palavra de Deus muito claramente que nós não podemos ter grandes expectativas sobre ele. O Senhor Jesus Cristo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Só assim é que nós vamos ter paz, porque se nós estivermos aqui neste mundo à espera de o mudar por completo, agora o mundo vai ser todo favorável a nós, nós não temos essa expectativa. E se o mundo nos aborrece, diz também a Palavra de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo também, no capítulo anterior, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Nós não estamos, como eu disse da última vez, estamos num território adverso, somos embaixadores dos céus neste mundo. E este é um mundo que não quer nada com Deus, declarou guerra a Deus de várias formas e neste momento declara guerra a Deus, rejeitando o plano maravilhoso da salvação que Deus tem para oferecer. E o diabo controla este mundo. Controlou o príncipe deste mundo, como diz a Palavra de Deus, o príncipe deste mundo, e tem feito, ao longo dos tempos, tem usado várias estratégias para tornar a nossa vida de embaixadores neste mundo o mais difícil possível. Começou com uma perseguição feroz à Igreja nos primeiros séculos. Nós sabemos, e falámos nessa altura de Nero, da perseguição que moveu aos cristãos, dos crentes serem tirados às feras, serem feitos tochas humanas para eliminar Roma, uma série de atrocidades. Mas, apesar disto, a Igreja prosperava. Porquê? Porque ninguém aderia ao grupo dos crentes só porque era popular, porque era socialmente bem aceito. Não. Estar associado a Cristo era ter uma sentença de morte sobre si. E muitos pagaram com a vida por causa de se identificarem como crentes. Mas, posteriormente, ser cristão passou a ser fácil. Passou a ser quase obrigatório. Todo o Império Romano passou a ser cristão. Com Constantino e depois com outros imperadores, passou a ser... toda a gente esperava que toda a gente fosse, já não é bem cristão, católica, não é? Tal como aqui em Portugal, há 100 anos, provavelmente ninguém se atreveria a dizer que não era católico. Porque a perseguição, não tão feroz como no tempo da Inquisição e outros, era notória. E era difícil identificar-se com outra confissão religiosa que não a católica. E alguns conhecerão casos, nós até falámos disso da última vez, de Irmão Andrade, Irmão Sobral e outros que passaram maus bocados pelo facto de se identificarem com Cristo, aqui nesta zona do país. Mas hoje em dia é fácil, não é? Hoje em dia não custa muito nós deslocarmos as nossas casas até aqui, entrar num sítio onde diz centro bíblico, ninguém nos maltrata, ninguém nos atira ovos, ninguém nos atira pedras, ninguém nos prende. Mas se calhar, quando havia mais perseguição, havia mais zelo, havia mais fervor pelas coisas de Deus, havia mais fome pelas coisas de Deus, agora é tudo muito mais fácil. E noutros tempos, as igrejas estavam cheias de pessoas com sede da Palavra de Deus. Hoje em dia, é possível até que, hoje em dia, havendo mais facilidade, seja outra estratégia do diabo.
tornar as nossas vidas mais fáceis, com menos perseguição, e acaba por tornar-nos a vida mais difícil ainda. E também o que é que acontece hoje é que as pessoas descrentes não sentem necessidade. Não sentem necessidade de Deus. As suas vidas estão mais desafogadas, então nem precisam disto. Não precisam de, como no outro tempo, as pessoas tinham sede da palavra de Deus, queriam ouvir acerca da palavra de Deus. Então, o diabo tem usado várias estratégias para atacar-nos a nós que somos embaixadores de Deus neste terreno adverso. Ele procura de várias maneiras desacreditar a Bíblia. Nós queremos num livro que, se dissermos abertamente, eu creio no que a palavra de Deus diz, 90 e muitos por cento das pessoas vão, talvez não dizer claramente, mas vão ficar a pensar, olha, coitadinho, acredito naquele livro que foi montado, alguns dirão, foi montado de acordo com os interesses da Igreja Católica na altura, e isto foi escrito há não sei quantos anos, isto já não tem aplicação nenhuma. Um livro cheio de erros científicos. Nós dizemos que acreditamos no que a palavra de Deus diz, nos princípios da palavra de Deus. É difícil nos dias que correm. Lá está, e não estranhemos, não pensemos, olha, eu se calhar devia pensar melhor o caminho que eu estou a seguir porque sou quase o único. Não tínhamos medo. O Senhor Jesus Cristo, quando falava aos seus seguidores, dizia, não temas ao pequeno rebanho. Não temos medo de sermos poucos, aqueles que creem no que a palavra de Deus diz. Mas então o diabo tem usado várias formas, tem usado a falsamente chamada ciência para desacreditar o que a Bíblia diz. Hoje em dia, nós defendermos o criacionismo das pessoas deitarem as mãos à cabeça, porque a corrente principal, a corrente obrigatória é evolução, é o Big Bang e evolução. Nesse aspecto, eu costumo dizer que até há uns anos nós tínhamos ainda um certo apoio, uma certa ajuda da Igreja Católica, porque ainda havia uma defesa da moral cristã, havia uma defesa daquilo que a Bíblia ensinava. Não. Temos agora o líder máximo da Igreja Católica que diz que é o Big Bang, é a evolução, que Deus não tem uma varinha mágica para fazer a criação como o Gênesis diz. Não é? Mas nós temos de defender a palavra de Deus. Temos de defender a palavra de Deus e, como dizia um irmão nosso, temos de defender a palavra de Deus desde Gênesis 1:1. Não é a partir de Gênesis 11, não é a partir de Gênesis 9, é a partir de Gênesis 1:1. Temos lá verdades fundamentais, como essa outra, que também vamos ter muitos problemas no futuro em relação a isso. No princípio, Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Não criou 50 ou 60 géneros diferentes como o Facebook nos quer fazer crer. No Facebook eu posso escolher um de 60 géneros, à minha vontade. Eu identifico mais com aquilo e vocês podem pensar, 60 géneros é muita coisa. Mas uma pessoa que não se identifica com o género masculino nem feminino, identifica-se com outra coisa, como masculino transgênero para feminino, de masculino homossexual, por aí fora. Mas a Bíblia diz macho e fêmea. Não diz aqui, não anda aqui com dezenas de orientações sexuais diferentes. Nós temos de defender a palavra de Deus. Mais ninguém, porque se nós não defendermos, mais ninguém vai defender. Mais ninguém. Eu dizia ainda há bocadinho que até há uns anos podíamos conversar com um ou outro católico e que eram capazes de defender o mesmo que nós. Pelo menos na questão da moral e das questões de ciência, de criacionismo. Mas agora não temos. Não temos essa companhia. Há certas situações que estão a passar por esse mundo fora. Eu não sei se comentei convosco da outra vez. Se vos falei daquele casal que tinha uma pastelaria onde alguém quis fazer um bolo para um casamento, um ajuntamento homossexual. Eles recusaram-se
talvez não tenham sido muito sábios, porque temos, também neste mundo, é uma lição que nós temos de aprender neste mundo, temos de aprender com Samuel. Deixa eu fazer aqui este parênteses. Samuel, quando foi à casa de Jessé para ungir a David como rei, ele sabia que se dissesse a Saul, Saul, olha, o teu reino está com os dias contados, Deus mandou-me para ir ungir outro rei. Paciência, é vida. Ele não fez isso. Ele disse, eu vou para adorar, para sacrificar ao Senhor. Aqui também temos de ser sábios. O Senhor Jesus Cristo diz-nos para sermos simples como as pombas, mas por dentro como as serpentes. E tendo em conta que este mundo é adverso, não é mentira este mundo. Não estou a apelar a que mintamos, mas temos de ser sábios na forma como nos conduzimos. Então este casal, de crentes ou cristãos, não sei se seriam católicos ou de outra confissão religiosa qualquer, mas aqui a questão é, eles defendiam o casamento entre homem e mulher. E aquelas pessoas que iam fazer já tinham servido aquelas duas pessoas várias vezes, mas eles queriam um bolo para um casamento homossexual. E eles disseram não. Eles podem ter usado aqui de alguma astúcia, prudência das serpentes e escaparam-se. Não, mas disseram não, nós não concordamos. Aquilo foi um ponto tal em que eles tiveram de pagar, foram processados e tiveram de pagar uma multa tão avultada que tiveram de fechar negócio. E eu contava isto a uma pessoa que se diz católica. A resposta dela, é bem feito, ninguém nos manda ser homofóbicos ou o que seja. Já não podemos ter convicções e agir de acordo com elas. É uma ditadura que nós estamos. Nós estamos neste momento debaixo de uma ditadura ideológica em que quem não disser amém com quem dita as regras neste mundo está em sérios problemas. Está com sérios problemas. Por isso nós temos de ser sábios também na forma como falamos. Também não é fazer da nossa missão a luta contra aquilo que a Bíblia declara como sendo pecado, mas não deve ser esta a nossa luta. A minha luta, o meu desejo principal em relação a uma pessoa que tenha uma orientação sexual que a Bíblia não subscreve, não é que ela mude, é que ela se converta. Porque, às vezes parece que a luta de alguns é contra as pessoas, contra a sua orientação. Não. O nosso foco tem de ser Cristo quer salvar aquela pessoa. Cristo quer que aquela pessoa se salve e venha ao conhecimento da verdade. Porque Paulo diz, Cristo Jesus, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para que toda a gente seja heterossexual. Não. É que todos se salvam e venham. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ok? Não fica aqui a ideia que isto é alguma campanha minha. Não, de maneira nenhuma. Mas qual é o problema aqui? É que, não só nesta questão, mas em muitas outras, já não podemos falar de pecado. O conceito de pecado está completamente obliterado nesta sociedade. Ninguém pode dizer isto é pecado, aquilo é pecado. E o diabo tem ganho aí uma vitória estrondosa. Que é, o pecado já não existe. O pecado passou à história. Já nada pode ser considerado pecado. Isso é apenas uma... É relatividade moral que existe neste mundo. Está errado para ti, mas para mim está certo. E nós dificilmente alguém aceita a expressão tu és um pecador que necessita da graça de Deus. O quê? Eu pecador? Mas porquê? Quem és tu para me julgar? E aí sim, pegam da Bíblia, não julgueis. Aí são meninos para pegarem da Bíblia, porque o Senhor Jesus Cristo diz para não julgar. Mas se lermos o contexto, é para não julgar como os hipócritas, como os judeus, como os fariseus que eram hipócritas. Porque nós devemos julgar segundo... agora não estou bem recordado... A reta justiça, exatamente. Ou seja, devemos julgar ou não julgar? Devemos julgar segundo a reta justiça. E a reta justiça é o que diz na palavra de Deus. Mas muita gente gosta, não julgues, não temos direito de julgar e tal, por aí fora. Mas isso é o que o diabo tem conseguido, já não posso dizer é pecado. Já nada é pecado. E até chegamos ao ponto em que o pecado é bom.
Eu, de vez em quando, vou reparando nas montas, nos nomes das lojas, e vê-se palavras como pecado, tentação, entre outras palavras. O pecado é bom? Ser tentado é bom? Parece que sim. Havia aquela música, já tem alguns 15 anos ou mais, que dizia que quando o pecado mora ao lado, a vida ganha outra emoção. É bom o pecado morar ao lado? Não. Eu quero estar longe. O que é que diz o apóstolo Paulo em relação aos leis da mocidade? Foge. Não estejas aqui a entreter-te com o pecado. O pecado sabe bem no início, mas depois o seu fim é tenebroso, não é? Como alguém dizia, a mentira do diabo é: o pecado não te vai fazer mal nenhum. Não precisas te sentir culpado, diz antes de nós cometermos. E depois de nós o cometermos, diz: o pecado não tem perdão. Duas mentiras. Primeiro, não há consequência nenhuma. E depois, não há perdão. Mas, para que nós vivamos amargurados e pensar que o nosso pecado não tem perdão. Nós vivemos então neste mundo em que o pecado já não existe. Nós, por exemplo, o sexo fora de casamento está banalizado. Eu digo e continuo a dizer, a afirmar, acho que falei disso a última vez, aqui, eu casei com 27 anos e guardei-me para a minha esposa. Hoje em dia, dizer isso, estás tu? Eu dizer que desejo isso, mas atenção, mais do que desejar isso para os meus filhos, desejo que eles salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque se eles se mantiverem virgens até ao casamento e forem para o inferno, não lhes adianta de nada. Ok? Mas é algo que eu também desejava para eles. Mas, acima de tudo, que se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o meu objetivo principal. E se eu falhar nisso, não é eu falhar, mas se eles não conseguirem, aí terei grande tristeza e sentirei terei uma sensação talvez de falhanço, de não ter cumprido a minha principal missão neste mundo, que é para com os meus filhos. Mas eu lembro-me, não sei se contei, mas há uns anos houve um rapaz que entrou para um destes reality shows da televisão que vem banalizar o conceito de pecado. É tremendo. Reparem como nos últimos 17 anos, quando veio o primeiro Big Brother para a televisão portuguesa, como isto tem se tornado banal, o sexo, a linguagem torpe, toda uma série de maus hábitos tem se tornado banal. Chegam agora ao ponto até de praticamente pôr pessoas dentro de uma casa só para ter relações sexuais, o mais possível para haver mais... aquilo parece mesmo um saco de gatos ou de coelhos, que é mesmo, são postos ali só para procriar. É triste. Mas então, para um programa deste entrou um rapaz que, não sei se seria verdade, ou sendo verdade, ou talvez não sendo verdade, talvez para ter algum protagonismo, porque sabia que era uma coisa muito fora do normal, tinha 27 anos e dizia que era virgem. Então, houve um indivíduo, psicólogo, eu creio que falei dele, do Quintino Aires, um psicólogo que fala muito na televisão, que faz opinião, faz com que tem subvertido a mente das pessoas, ajudado a subverter a mente das pessoas, e disse que ser virgem aos 27 anos é um problema de saúde pública e que precisa de ser tratado. Obrigado, sou um problema de saúde pública, vivo bem com isso. Viveria mal se soubesse que estava a viver fora da vontade de Deus. Isso é que é grave. Isso é que é grave. Então as pessoas fazem opinião. Infelizmente. Um colega meu dizia-me, antes de eu casar, dizia-me que o facto de eu não estar a usufruir do sexo mais cedo, estava a perder. Assim, isto é mentira que o diabo nos vende. Vou dizendo aos meus alunos: olha, vocês têm muito tempo, vocês têm 13 anos, olha, eu esperei o dobro da vossa idade e foi muito tempo. Não se metam nisso, porque isto é prejudicial. Nós sabemos que é prejudicial precocemente, mas o mundo quer usem, dão preservativo aos miúdos, força, isto é que está certo, têm de se proteger. E algumas pessoas rendem-se às evidências e dizem: não vale a pena estar a lutar contra isto vai acontecer e vai, portanto, olha, peguem lá,
Mas nós devemos zelar pelos valores que a Palavra de Deus defende. Nós sabemos também a questão do aborto também está banalizada. Alguém poderia pensar, estamos a falar de aborto porque isto aqui já não há volta a dar. Mas eu lembro-me de há 10 anos, alguém dizer, um líder de um partido de esquerda, dizer que a lei que havia do aborto há 10 anos, já lá vão 10 anos, 11 anos. 11 anos aqui em Portugal. E sabem que nos Estados Unidos já lá vão 44 anos. Nestes 44 anos morreram mais pessoas, para mim são pessoas, algumas pessoas ainda não são bem pessoas. Nem sabemos se vai chegar a ser ou não, dizem alguns. Alguns que se dizem crentes. É preciso cuidar dos que cá estão e os que ainda não estão cá, não sabemos se vêm, se não vêm. É perigoso, mas morreram mais pessoas, bebés por nascer, do que nas guerras mundiais, do que nos regimes comunistas da União Soviética e da China e do Camboja, tudo junto, só nos Estados Unidos. Há um vídeo muito interessante a deixar cair, não sei se é berlindes ou o que é, fazer barulho, faz um certo ruído e diz assim: isto aqui é o equivalente aos mortos da Primeira Guerra, e cai assim nos pouquinhos. Depois da Segunda Guerra. E depois quando chega o Roe versus Wade, que foi o julgamento que deu origem à liberalização do aborto nos Estados Unidos, é ali uma série de vários segundos a cair, ou seja, mortes de seres humanos. São seres humanos. Nós sabemos, mas lá está, é à luz da Palavra de Deus que nós percebemos isso. Mas também a ciência defende isso, porque há pessoas que não são crentes na Palavra de Deus e que, apesar disso, defendem a vida. Mas então, cá em Portugal, havia um líder de esquerda que dizia que era uma lei medieval, a lei que havia. E atenção, era uma lei bastante razoável. Vejam se façam um esforço de memória para ver se se lembram. Quais eram as 3 situações, até às 12 semanas, em que era permitido abortar? Já não se lembra? Já não se lembra. Agora é qualquer... Ora, não apetece. Ok, força. Violação. Sim, má formação do feto ou risco da mulher. Por exemplo, uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas, aí era permitido. Mas isso não é apenas... Claro que é tirar uma vida, mas é salvar uma vida, porque se levar até ao fim uma gravidez ectópica, ou seja, numa trompa de falópio, morrem os dois. Portanto, ali é uma situação em que tentamos salvar a vida de um, porque senão morrem os dois. Era uma lei razoável. Até às 12 semanas podia-se abortar nestas circunstâncias. Agora pode-se abortar por qualquer razão. E é engraçado que muitas vezes as pessoas, quando nós falamos do aborto, dizem: é na violação e no malformação. Ok. A minha resposta, tenho ouvido algumas pessoas bastante capazes a argumentar sobre este assunto, é: se estiveres disposto a dizer que nos outros casos está errado, ok, nós vamos conversar sobre isso. Agora, se me estás a usar esse exemplo agora para generalizar para todos, é quase como a questão de género. E aquelas pessoas que têm ambiguidades sexuais, há casos muito raros. Está bem, mas não vamos pegar nesse caso agora para generalizar e agora cada um é o que quer. Cuidado com isso. Está a entrar também eutanásia e muitos outros assuntos muito complicados que vão contra as convicções de quem segue o que a Palavra de Deus diz. Eu quero avançar e para terminar. Eu entusiasmo a falar destes assuntos porque preocupam-me bastante. Nós temos um problema com a mensagem que nós proclamamos. A mensagem que nós proclamamos, como já disse, é uma mensagem impopular. O Evangelho que nós pregamos é politicamente incorreto. É desagradável. Ninguém, ao ouvir o Evangelho, sente: que coisa tão boa que eu estou aqui a ouvir. Não, sente-se mal. O Evangelho fere o ego. É um murro no estômago que qualquer um leva. É preciso, para alguém aceitar o Evangelho, é preciso perceber
que não presta e que alguém dizia que o Evangelho o que diz é que tu és tão mau, tão mau, tão mau que nem Deus te pode remediar. A única forma de o homem é tão mau que nem Deus o pode consertar. Ele precisa de morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo para que Deus o possa aceitar. Só assim. E onde é que isso acontece? É na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, para a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós e percebemos que era eu que devia estar ali, e ali nós morremos com Cristo e depois aí ressuscitamos, somos sepultados e ressuscitados com Cristo. Só aí. De resto não há nada a fazer. As pessoas não gostam de ouvir isto. Preferem ouvir o humanismo. Preferem ouvir até algum humanismo, e esse é o mais perigoso. É o humanismo que até pega na Bíblia. E que diz que o homem... E há muitos assim. Que pegam na Bíblia e não distorcem-na e não fazem a pessoa sentir-se mal. Eu não tenho nenhum prazer em fazer com que a pessoa se sinta mal. Mas se um doente chega à beira do médico, doente, e o médico diz, anda cá, eu quero dar-te umas festinhas, quero dar-te uns abraços, umas meiguices, e deixou morrer. Eu lembro de um médico numa série de televisão que dizia, ele estava a ser um bocado, ele tinha uns modos muito pouco humanos, digamos, era um bocado bruto na forma de falar e de agir. Então a doente estava a queixar-se. Não, isso é assim, é sábio. E ele disse, tu preferes um médico que te segure na tua mão enquanto tu morres? Ou preferes um médico que te diga, tens um problema, mas eu estou aqui para resolver? E as pessoas deste mundo preferem este primeiro médico, o médico que lhes segura na mão e lhes diz, está tudo bem, vai tudo ficar bem. Às vezes até Jesus vai resolver tudo. Mas não lhes diz, tens um problema que se chama pecado e precisas de reconciliar com Deus, porque caso contrário vais partir para a eternidade perdido. Ninguém quer ouvir isto. Mas é só com base na palavra de Deus que nós podemos dar esta solução. Infelizmente, o Evangelho que nós pregamos é pouco popular. Daí poucos aceitarem. Mas não fiquemos preocupados. Olha, eu ando aqui a falar desta mensagem gloriosa, ninguém quer saber. Será que eu ando errado? Não. Pequeno rebanho. E são poucos. São muito poucos, infelizmente, os que aceitam. Nós vamos ter nos próximos tempos, já começamos a ter há alguns tempos, sérios problemas em falar publicamente da palavra de Deus. Nos Estados Unidos acontece a toda a hora pessoas que vão para lugares públicos ler a palavra de Deus. Nem é pregar, nem é falar, nem é um discurso homofóbico, porque às vezes há pessoas que se metem a jeito para e são presos porque se põem a ser inconvenientes. Mas há pessoas que vão para certos lugares públicos ler a palavra de Deus apenas e são presos por perturbar a paz. E um bocado porquê? Porque por causa do extremismo islâmico. O extremismo islâmico assusta as pessoas e o fundamentalismo, que devemos ser fundamentalistas, o fundamentalismo cristão vai tudo no mesmo saco. E agora nós não podemos falar porque o que governa este mundo é uma ideologia anti-Deus. Isto é apenas o reflexo de uma ideologia anti-Deus. Nós podemos chegar ao ponto em que disciplinar os nossos filhos, podemos ter problemas, já há casos, nós vimos até, foi a Inglaterra, não é? Aqueles pais que perderam os filhos porque lhes batiam, se calhar nem era nada de especial, muito provavelmente, mas podemos vir a ter problemas desses. Podemos vir a ter problemas como pelo facto de defendermos certas coisas e querermos doutrinar os nossos filhos num certo sentido que a palavra de Deus diz. Olha, tu estás a criar um filho para ser intolerante, para ser um retrógrado, portanto nós vamos retirar o teu filho. Podemos caminhar para aí, não é preciso grande imaginação, mas pode caminhar para aí. Tal como há pais que dão maus tratos físicos e retiram os filhos, maus tratos ideológicos. Maus tratos ideológicos pode ser tido como? Não és capaz. E não é preciso muito para lá chegar.
Vai ser gravado, pode ser que daqui a uns anos eu venha a pensar, olha, eu dizia isto, era quase uma profecia, mas podemos caminhar para aí. Mas se chegar a esse ponto, lá está, temos de ser prudentes, não é pôr-nos a jeito, não é, isto é agora proibido, agora é que eu vou pôr. Não, temos de ser também razoáveis. E seguir o exemplo dos apóstolos que disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é? E também fazer como Daniel. Daniel, quando soube que não podia fazer uma petição a qualquer pessoa senão ao rei, o que é que ele fez? Daniel, depois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como? Como também antes costumava fazer. Não é agora, do nada, vamos armar em heróis. Não. Se formos pessoas consistentes na nossa vida cristã, o Senhor certamente vai honrar a nossa fidelidade, mas podemos sofrer as consequências. E aqui tem de ser também como os amigos de Daniel. Deus é poderoso para nos livrar, mas se não nos livrar, fica sabendo ao rei que não adoraremos a tua estátua, não nos vamos ajoelhar. E nós, irmãos, não nos vamos ajoelhar perante este ídolo. Este ídolo que é esta ideologia que quer governar, que é anti-Deus e que quer dominar-nos. E nós temos, isto era outra parte que eu queria falar, já da outra vez eu queria falar e não falei, que está a entrar nas igrejas. Eu fico preocupado quando vejo argumentos por parte de pessoas que se dizem crentes, muito para justificar o seu viver em pecado, muito parecido com aqueles que os descrentes usam. O não julgar, o querer dizer que certas coisas estão na lei, então também devia cumprir a lei. Eu ponho as mãos à cabeça quando vejo o discurso de pessoas que se dizem crentes demasiado parecido com o discurso dos descrentes. Sabem, nós, como crentes, sabemos que este mundo não é para nós. Este mundo é-nos adverso. Podemos pensar, mas a embaixada, a igreja, é um lugar seguro. Já foi. Já foi um lugar mais seguro. Neste momento a igreja deixou de ser, a igreja no geral. Eu não digo igreja católica, digo igreja. As várias igrejas cristãs, evangélicas, pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, já não é um lugar, já não é um porto seguro, porque começou-se a ceder em tanta coisa, começou-se a deixar de pregar o Evangelho que salva verdadeiramente em tantas igrejas. Não há aqui a proclamação clara e inequívoca de que o ser humano é pecador e que precisa ser reconciliado com Deus. É mais uma obra de entreter as pessoas e fazê-las sentir-se bem. O tal o médico pega na mão e deixa o doente morrer. Nós não podemos ser desses. Há mensagens de pregação que retiram conceitos como pecado, condenação e inferno. Porquê? Porque é impopular. Mas o apóstolo Paulo a esse diz: maldito aquele que pregar outro Evangelho. Quem pregar um Evangelho que não é um Evangelho que não tem pecado, um Evangelho que não menciona o pecado, que é o que nos separa de Deus, porque se não houver pecado, se não houver pecado, para que é que eu preciso de Cristo? Para que é que Cristo morreu? Exatamente, para salvar os pecadores. E volto a dizer isto, eu já tenho dito várias vezes. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ai daquele que não se considera o principal dos pecadores. Nós, quando lemos esta passagem, não devemos pensar: olha, sim, Paulo era o principal dos pecadores, quando eu persegui a igreja. Não, eu sou o principal dos pecadores. Eu cometo pecado e o pecado separa-me de Deus. Eu sou pecador e o pecado separa-me de Deus. Mas, infelizmente, algumas igrejas preferem deixar isso de parte porque as pessoas não gostam e andam ali apenas a entreter pessoas, a afagar o ego de pessoas e a conduzi-las ao inferno. São cegos condutores de cegos. Nosso lugar é nos céus e
E para terminar este assunto, quero só dizer o seguinte, lembrando-me daquelas palavras que aqueles dois anjos disseram aos discípulos. Os discípulos tinham acabado de ver o Senhor a subir para o céu e eles olharam para o céu. E os anjos chegaram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Como quer dizer, o vosso trabalho é aqui na terra. É na terra, a vossa esperança é terrena. E nós? Acho que precisávamos de uns anjos que viessem aqui e dizer: porquê estão a olhar tanto para a terra? Vossa pátria celestial, invistam lá. Mas nós, muitas vezes, eu, pessoalmente, acabo por me arraigar demasiado a este mundo. E quase que nos sentimos bem neste mundo. Um bocado como o Ló, que já se sentia bem naquele lugar, que devia ser adverso, que era adverso a Deus. Não nos sintamos bem aqui, percebamos bem qual é a nossa missão neste mundo. Nós somos embaixadores, não temos aqui morada permanente. Somos, como dizia o apóstolo Pedro, peregrinos e forasteiros. E é de nós que nós criamos aqui demasiadas amarras. Se calhar alguns, a começar por mim, quando o Senhor vier buscar, vai ter de puxar-nos bem. Porque nós estamos aqui com raízes demasiado firmadas neste mundo. Às vezes, se calhar, há situações em que nós temos uma expectativa tão grande e estou ansioso por aquele momento, espero que o Senhor não venha já. É ridículo isto, não é? Dizer, Senhor, eu quero que tu venhas, mas eu queria tanto aquela experiência, queria tanto casar, queria tanto aquela... Não, a melhor coisa que nos pode acontecer é o Senhor vir. E até partir e estar com Cristo. Sei que o processo é doloroso e acaba por magoar certamente aqueles que deixamos para trás. Mas precisamos de não estar tão presos a este mundo. Porque este mundo declarou guerra a Deus, este mundo não quer nada com Deus. E temos então de, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, buscar as coisas que são de cima. Ou como o Senhor Jesus Cristo disse: juntai tesouros nos céus, buscai primeiro o reino de Deus. Não fazer como fazem aqueles imigrantes em França e noutros países, que já não vão voltar para Portugal. A sua vida vai ser lá. Mas fazem aqui casarões que não usam, ninguém usa. Depois ficam aqui a apodrecer. Até é ridículo ver estas casas tão bonitas a apodrecer. Mas o quê? Estão a investir no sítio errado. O futuro deles é lá. Continuam a investir aqui. E nós? O nosso futuro é nos céus e continuamos a investir aqui. Claro que não vou dizer, olha, deixem de trabalhar, deixem de pensar o que quer que seja. Não. Devemos viver tudo em função, na perspectiva da bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como disse numa das últimas vezes que aqui estive, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos. Esperamos ansiosamente. E é, como eu disse na altura, é como que o noivo que vê a noiva a vir, em sua direção, no dia do casamento. Claro que tudo o resto, que está ali muita gente, mas o olhar dele é ali, o foco dele é ali. O nosso foco tem de ser a eternidade, o nosso foco tem de ser os céus. E, entretanto, ir fazendo a nossa vida, mas nunca sacrificando o celestial, nunca sacrificando o eterno em favor daquilo que é temporário. Sejamos, pois, bons embaixadores para não causar dano, não sermos maus representantes do nosso Deus aqui na terra. O Senhor nos abençoe.